Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia, yo soy de Unifesp de São Paulo, Brasil. Me gustaría agradecer a los organizadores del coloquio y a todos y todas que ahora me oyen y me ven. Y a mí me gustaría pedirles perdón porque yo voy a presentar la ponencia en portugués. Desafortunadamente no me ha dado tiempo de traducirla y entonces a mí me sale mejor presentarla en portugués. Entonces les pido perdón, pero bueno, para Maimônides, como para o pensamento judaico em geral, as questões éticas são fundamentais e elas passam também pela relação com Deus mantida pelo povo judeu. Em virtude disso, em relação à questão específica do mal, não ocorrerá de modo diferente. Ela é tratada tanto do ponto de vista ontológico quanto a partir da ética. Aqui, apresentaremos o pensamento do autor a partir da visão que o próprio nos oferece no texto do Guia dos Perplexos, onde a questão pode ser dividida nos seguintes aspectos: a ideia sobre o mal em si mesmo, como princípio ontológico, a posição do autor sobre o mal natural ou os males que acometem a realidade sensível e a questão referente ao mal moral. No capítulo 12 da terceira parte de sua obra, Maimônides divide os males em três classes: os males que acometem os homens e os corpos em geral, os males que um homem inflige a outro ou aos demais, e os males que o homem causa a si mesmo. Quanto à questão do mal em si, podemos dizer que, da mesma maneira que tantos outros pensadores da sua época, dedicados a elaborar uma conciliação entre filosofia e as escrituras, ele não acredita na existência de um mal substancial enquanto princípio independente ou causa última do mal no mundo. Sob o governo de um Deus que é puro bem e do qual somente o bem pode proceder, o mal é a ausência do bem de Deus, sua falha ou sua deturpação, ocorrendo por algum empecilho à perfeição ou por acidente. A verdadeira ação divina, em toda a sua integridade, é o bem, porque é o ser. Conforme Scholem, a questão do mal é um dos pontos fundamentais que distancia os filósofos judeus dos místicos. Ambos aristocratas do pensamento, segundo ele, e isso ocorre sistematicamente através da história. Em geral, os filósofos do judaísmo tratam o problema do mal como algo sem importância em si mesmo. Alguns deles têm se mostrado mais do que orgulhosos nessa negação do mal, considerando-a um dos pilares do que aqueles chamam de judaísmo racional. Os místicos, ao contrário, têm um forte sentimento da realidade do mal e do escuro horror que há em torno de cada ser vivo. Não procuram, como os filósofos, descartar-se dele por uma forma conveniente. Procuram antes penetrar em suas profundezas. No caso dos filósofos medievais de orientação aristotélica como Maimônides, essa contraposição é especialmente flagrante em comparação com as preocupações dos cabalistas. Sem estatuto ontológico próprio, o mal é meramente privação do bem, e desse modo devemos passar à primeira classe de males que Maimônides distingue, ou seja, aquilo que podemos chamar de mal natural, ou os males que acometem os homens e os corpos em geral. Na linha dos aristotélicos, do aristotelismo neoplatonizado medieval, que por sua vez seguia também o conjunto da literatura atribuída a Aristóteles na época, ele defende que todos os corpos são compostos de matéria e forma e que a corrupção e a morte atingem esses corpos exclusivamente em virtude da matéria que os compõe. A forma, considerada em si mesma, não está submetida a essa situação, a não ser acidentalmente, pelo fato de que está unida à matéria, e somente enquanto assim estiver. A forma em si é perene e incorruptível, e a nobilíssima forma humana é a imagem e semelhança de Deus. E caso fosse atingida pela corrupção, isso ocorreria de modo exclusivamente acidental. Maimônides associa a matéria à privação, a qual está indissoluvelmente ligada, tornando-se assim a origem mesma dos males que atingem os corpos. Na parte 3 do guia, no capítulo dedicado à matéria, diz que
a verdadeira natureza da matéria implica sua indubitável associação com a privação. Fecho. De certo modo, complementando aquilo que já expusera sobre a matéria na parte 1, ao comparar as ideias bíblicas com as concepções dos filósofos, conferindo as devidas diferenças de vocabulário. Assim, cito, Platão e seus predecessores denominavam a matéria fêmea e a forma macho. Já sabes que os princípios dos seres que nascem e perecem são 3: a matéria, a forma e a privação particular inerente à matéria, pois se esta não contivesse em si a privação, não seria suscetível da forma. Daí que a privação seja elemento integrante dos princípios. Essa cessa quando advém a forma e uma nova privação a substitui, e assim perpetuamente, como se ensina na física. Fechando. Maimônides se refere à matéria como uma casada adúltera, que, ainda que jamais esteja livre e isenta do vínculo marital com a forma, é infiel, pois não cessa de mover-se a fim de livrar-se da forma atual, buscando constantemente outra forma para substituí-la. Desse modo, cito, está claro a partir disso que toda destruição, corrupção ou imperfeição se origina da matéria. E que todos adoecemos e morremos por causa da matéria. Maimônides interpreta uma série de passagens bíblicas que se referem à mulher e seu comportamento pecaminoso, despudorado ou adúltero como alegorias para a situação da matéria. E, desse modo, a associação da mulher com o pecado, que está presente em inúmeras passagens do Velho Testamento, é, a partir dessa analogia, explicada. A matéria é também entendida como a causa pela qual nossa inteligência não é capaz de ver a si mesma e as verdades superiores. A isso se refeririam passagens bíblicas que aludem ao véu que nos separa de Deus. Citando, a matéria é um grande véu que impede de ver a inteligência como realmente é. Por tal motivo, sempre que nossa inteligência aspira a ver Deus ou alguma das inteligências separadas, tropeça nesse véu interposto entre eles. Outra questão que vale ressaltar aqui é aquela de que, dado que Deus é criador de tudo a partir do nada, caberia a objeção por parte de alguns detratores de que, portanto, deve ser Deus o agente causador dos males, uma vez que necessariamente é ele quem confere a matéria aos corpos. Maimônides não só conhece a possibilidade dessa objeção ser levantada, como cita que, direta ou indiretamente, os mutacallimin acabam por defender essa ideia, uma vez que, cito, asseguram que é Deus quem cega e ensurdece e acalma o que se agita, dado que tais privações, segundo eles, são realidades. Maimônides contesta essas afirmações, apontando sua inconsistência, com o fim de reafirmar o mal como privação. A privação é, por definição, a inexistência de algo, não podendo ser, portanto, uma realidade em si mesma. A privação não é ser, mas é não ser. Além disso, argumenta no sentido de desvincular o agente da privação, uma vez que é preciso ser para ter um agente. Um não ser não necessita disso, nem há por que determinar um agente para ele, uma vez que algo que não é, não pode ter sido efetivado pela ação de um agente. Para tanto, analisa uma série de situações corriqueiras e toma como exemplo a ideia comum de que, no caso hipotético de um homem que disponha de perfeitas condições para salvar um outro da morte, abster-se de fazê-lo, de algum modo este o teria matado ou teria sido responsável por sua morte. Ele discorda totalmente dessa ideia e assim explica, cito, de qualquer modo, fica claro para ti que em nenhum caso pode a ação de um agente vincular-se à privação e que efetuar a privação somente poderá ocorrer por acidente ou indiretamente, como já expusemos. Por outro lado, o que um agente realiza de modo direto é algo que necessariamente existe, seja qual for o agente, e deve se referir a uma coisa existente. Fechando. A partir disso, ele entende que mesmo as imperfeições, deformidades e as enfermidades que possam vir a acometer os corpos, ainda devem ser sempre consideradas no elenco dos bens,
uma vez que a coisa existente e realizada se encontra no âmbito do ser, portanto do bem, e aquilo que lhe falta, do não ser ou privação, não consistindo propriamente uma realidade a ser considerada. Essa é a explicação que o autor fornece à afirmação de que Deus viu ser muito bom tudo quanto havia feito. Ele aponta que até mesmo a morte deva ser entendida como um bem, porque, ainda que o ser dessa matéria inferior, cuja condição pode ser associada à privação, que engendra a morte e todos os males, é, apesar de tudo, também um bem, no sentido da perpetuação da geração e da permanência necessária do ser. A partir dessa ótica, o mal natural é exatamente isso, ou seja, natural, algo indissociavelmente ligado à existência nesse mundo, comum a todos e necessário, por estarem todos os seres nesse mundo dotados de matéria. Mas a matéria em si, por ter ser, é um bem. Assim, Maimônides considera explicada a primeira classe dos males, demonstrando igualmente a ausência de substancialidade do mal e sua privação de ser em si mesmo. Apesar de Maimônides acreditar que a maioria dos males advém do próprio homem, a questão da matéria também está relacionada com as duas outras classes de males, a saber, aqueles que um homem inflige a outro ou aos demais em geral, e aqueles que o homem inflige a si mesmo. Quanto àqueles males que um homem inflige aos demais, por exemplo, a tirania, Maimônides afirma que estes são pouco numerosos e dificilmente se encontram generalizados e nem são excessivamente frequentes. Quanto àqueles males que cada homem causa a si mesmo, estes são muito mais numerosos e frequentes e praticamente não há homem que se isente deles. Na visão do autor, todos os males e condições perniciosas do corpo e da alma encontram as suas causas nos vícios e nos apetites desenfreados, seja pela comida, seja pela bebida, ou seja pelo ato sexual. E estes podem ser ocasionados tanto por abuso quanto pela má qualidade. Isso ocorre por duas razões. A primeira razão é que as alterações que o corpo experimenta afetam necessariamente a alma, uma vez que a alma é uma força que reside no corpo e que as propriedades da alma dependem das condições do corpo. Dessa maneira, os abusos e vícios cometidos pelo corpo e pelo homem alteram diretamente o corpo no plano sensível, têm também consequências na alma por ela estar vinculada a ele. A segunda razão é que, conforme Maimônides, a alma se familiariza com as coisas supérfluas e adquire uma forte disposição para desejar as coisas que não são necessárias para a conservação do indivíduo ou da espécie, e essa disposição se torna um hábito. E para o desejo das coisas supérfluas, segundo ele, não há limite. Em virtude disso, a educação moral em direção aos bons hábitos é necessária para que o homem não se desvie dos seus propósitos superiores. Essa educação conduz à virtude e afasta do vício. A essa ideia, que a princípio parece ser de fundo puramente filosófico e soa como inspirada pelos textos éticos de Aristóteles, faz eco o que o autor expõe no comentário à Mishnah, quando nos explica acerca do estabelecimento de vícios e virtudes na alma, citando: saiba que essas virtudes morais e vícios são adquiridos e firmemente estabelecidos na alma pela frequente repetição das ações relacionadas a um hábito moral particular por um longo período de tempo e por tornar-se acostumado com ele. Se essas ações são boas, adquiriremos a virtude. Se elas são más, iremos adquirir o vício. Ainda sobre o paralelismo necessário e a ligação entre corpo e alma, que não pode ser subestimada ou desconsiderada, Maimônides utiliza a analogia do médico na cura das qualidades morais e condução ao bem-estar e à saúde da alma. Se sua alma se tornar doente, ele deve seguir o mesmo percurso no tratamento dela que no tratamento médico dos corpos. Vale salientar
que, enquanto as semelhanças entre as concepções filosóficas e religiosas de Maimônides são sensíveis, existem notáveis diferenças entre suas ideias morais e seus escritos médicos. Não parece haver uma continuidade muito fluida entre essas duas diferentes facetas da obra do autor. Encontramos fortes recomendações constantes do Guia dos Perplexos e em suas outras obras de caráter moral quanto ao recato sexual. O autor ainda reforça a ideia através da expressa recomendação não somente quanto à moderação, mas também quanto à proibição de sequer falar sobre sexo. Isso advém diretamente da tradição judaica, em cujo idioma sagrado, o hebraico, não foram jamais criados termos para referência às partes sexuais do corpo humano, assim como para as atividades sexuais e mesmo as de excreção, até o momento, claro. Curiosamente, essas considerações morais de Maimônides não condizem, no entanto, com as páginas médicas escritas pelo autor, nas quais podem ser encontrados detalhados registros e recomendações quanto a essa atividade humana. Conforme Bonds, em seu trabalho médico, Maimônides, cito, proporcionou a informação necessária para aumentar o vigor, mas ao mesmo tempo recomendou mesura e equilíbrio, fornecendo ao paciente interessado uma explicação racional sobre por que o prazer em excesso poderia prejudicá-lo. Podemos pensar em diversas razões para essa aparente contradição, mas cremos que uma possível explicação possa advir da ideia de que o autor sustentava de que nem todos os homens são iguais. Desse modo, nada há de anormal em que, enquanto moralista, defendesse uma posição, mas em sua profissão de médico, desenvolvesse técnicas visando o incremento da atividade sexual a fim de satisfazer os anseios dos seus pacientes. Para Maimônides, existem diferentes categorias de homens, e essa distinção se relaciona com o grau de dedicação e escravidão à matéria, e em contraposição com o grau de busca da forma pura e inteligível, bem como da finalidade última do homem. Os homens se distribuem, portanto, ao longo de uma escala que tem seus dois extremos. O inferior é onde habitam aqueles que são escravos da matéria, separados de Deus por esse véu, e que, entregues à gula e à lascívia, abstêm-se completamente do pensamento e da reflexão sobre o inteligível. Estes homens vivem imersos na sua animalidade, distantes da finalidade propriamente humana. No outro extremo, o superior, encontramos os homens para os quais os incentivos da matéria são repugnantes, feios e imperfeitos. Estes são aqueles que Maimônides denomina os homens livres. São os indivíduos que se esforçam sempre em preferir o que há de mais nobre, aspirando à imortalidade, conforme requer a nobreza de sua forma, e somente pensam na concepção das coisas inteligíveis, em alcançar uma ideia exata do todo e unir-se ao intelecto divino, de onde provém sua forma e que se infunde sobre eles. Podemos ver que, desse modo, Maimônides atribui a causa do pecado, em última instância, também à matéria. Não só os males físicos, mas também, cito, todas as faltas e prevaricações humanas são motivadas por sua matéria e não por sua forma, enquanto todas as virtudes procedem de sua forma. Fecho. Assim, podemos concluir que a disposição racional de controle das paixões e apetites sensíveis procede da forma, enquanto o próprio apetite procede da matéria. Por outro lado, a ignorância é do mesmo modo associada com a matéria, uma vez que ela em si mesma, por ser ausência de conhecimento, é também uma privação. Em contraposição, a ciência é associada à forma. Em virtude disso, a ignorância é causa de grande parte dos males que os homens infligem a si mesmos e aos demais. Cito: se estivessem na posse da ciência, cuja relação com a forma humana é comparável à da visão em relação ao olho, sentir-se-iam impedidos de prejudicar a si mesmos e aos demais, uma vez que o conhecimento da verdade freia a inimizade e o ódio e evita que os humanos se prejudiquem mutuamente. Cabe acrescentar que, na visão de Maimônides, o pecado do homem livre é mais grave do que o do escravo,
uma vez que o que conduz ao escravo ao pecado é a ignorância e os acidentes que atingem a sua matéria, em virtude da sua escravidão e animalidade. Os homens virtuosos e sensatos conhecem a sabedoria, aceitam a natureza das coisas e os preceitos da lei, e assim contemplam claramente a bondade e a verdade universais. Buscam somente o necessário para a satisfação de suas necessidades corporais. Podemos notar que a proposta moral de Maimônides não é propriamente decorrente de virtudes em si mesmas que sejam válidas por si mesmas, mas de uma ética intelectualista. Vale ressaltar que a tradição bíblico-rabínica não distingue a ética enquanto tal, ou seja, enquanto uma disciplina ou perfeição humana em separado das leis e preceitos religiosos. Conforme Weiss, cito, ela não diferencia entre leis morais e leis rituais. Para delimitar claramente a esfera da ética, Maimônides recorre ao ensinamento aristotélico, conforme o qual ética se refere a traços de caráter. Fecho. Profundamente assentado sobre as bases aristotélicas lidas a partir das lentes do racionalismo talmúdico, o autor defende que o objetivo principal do homem é atingir, através da ação moral, uma espécie de perfeição intelectual que conduzirá à compreensão das coisas inteligíveis e, através delas, alçar-se até a iluminação por parte do intelecto ativo. Toda a ação reta e virtuosa do homem, seu comedimento, a necessidade de evitar as paixões e apetites não possuem um fim em si mesmos, mas têm como objetivos o afastamento da matéria e a identificação com a forma inteligível, perpétua e incorruptível. Essa preparação conduzirá o homem virtuoso, que para Maimônides é o sábio, à possibilidade de união com o intelecto divino, o intelecto agente de Aristóteles e dos filósofos islâmicos medievais. Conforme Schatz, ainda que aqui haja uma espécie de moralidade que precede e é pré-requisito para a vida contemplativa, há um outro tipo de moralidade que é uma consequência da perfeição intelectual e representa um transbordamento ou emanação da realização intelectual. E não é somente no Guia dos Perplexos que Maimônides apresentará essa visão. No comentário à Mishnah, conhecido também como 8 capítulos, vemos a seguinte explanação, cito: o homem necessita subordinar todas as potências de sua alma ao pensamento, no sentido que referimos no capítulo anterior, e direcionar a sua visão para um único objetivo, a percepção de Deus, quer dizer, o conhecimento dele, na medida em que cai sob o poder do homem. A conduta virtuosa, a ser atingida a partir da correção do hábito moral e obediência à lei divina, é uma disciplina propedêutica que não apresenta finalidade em si mesma, mas funciona como uma espécie de purificação para atingir uma moralidade superior que emana diretamente de Deus. Os apetites devem ser submetidos à razão e direcionados à busca do conhecimento de Deus, de onde provirá a orientação para a verdadeira vida virtuosa. O racionalismo exacerbado de Maimônides, que tanto influenciará a filosofia judaica posterior, traz consigo um perigo, que é o afastamento da vida comum e a proposição de um objetivo ideal de sábio desvinculado dos anseios e temores humanos mais arraigados. Esse excessivo intelectualismo indica que a atitude do seguidor desse caminho deva quase flertar com a ataraxia, distanciando-se tanto dos dramas vividos que recheiam a Torá e o Tanakh como um todo, quanto da vida comunitária ativa que sempre caracterizou a prática do judaísmo. Resta saber se essa proposta tem suas raízes exclusivamente na filosofia aristotélica que influenciou o autor, ou se também está perfeitamente consoante com as práticas rabínicas de discussão talmúdica e no modelo judaico do sábio ou do justo, tzadik. Até pela extensa aceitação e influência posterior da filosofia maimonidiana nos círculos teológicos rabínicos, tendemos a crer que a segunda opção
talvez também esteja correta. Muito obrigada, gracias a todos y bueno, a las preguntas. Gracias.